capítulo 12, nós falamos sobre a diferença entre dons e também talentos na nossa última ministração. E hoje nós queremos falar, amados irmãos, da unidade da igreja através dos dons. A unidade da igreja através dos dons. Não é através dos talentos, é através dos dons. Porque talento é aquilo que é natural da pessoa. Aquilo que a pessoa sabe fazer e faz muito bem. E isso é um talento que ele tem desde que ele nasceu. Ele gosta daquilo, você observa que a pessoa vai bem naquilo. Agora, o dom, né, os dons são concedidos pelo Senhor à igreja dele para a edificação da mesma. Né? E hoje nós vamos falar sobre que os dons é que promove a unidade da igreja. Quando os dons estão presentes, é para promover a unidade da igreja. Né? Só que nós vamos ler a respeito de uma igreja que ela tinha muitos dons, mas ela não tinha unidade. E nós vamos ler exatamente para nós aprendermos que se eu tenho dom, se Deus tem lhe concedido dom, é para que nós estejamos vivendo em unidade, para que nós estejamos vivendo como igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Lá no capítulo 12, do verso 12 até o 13, o verso de número 2. Acompanhe comigo essa leitura. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que se parecem mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós nos são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm os dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida agora e que ela já tenha falado aos nossos corações e nos edifique através do nome de Jesus Cristo, na ação do seu Santo Espírito. Amém, amém, amém. Amados, esta igreja de Coríntios, né, uma igreja muito amada do Senhor, e Deus foi generoso com essa igreja, né? Concedeu muitos dons a essa igreja. Essa igreja é uma igreja que desfrutava realmente, né, dos dons, distribuía dons, assim, o Espírito Santo de Deus foi generoso e distribuiu muitos dons. Mas essa distribuição dos dons na vida da igreja de Corinto acarretou alguns problemas. Porque as pessoas começaram a olhar para si e se esqueceram de olhar para o reino. E então Paulo tem que escrever a essa igreja essa carta, exortar esses irmãos para que eles deixem de olhar uns para os outros, para que eles deixem de olhar para aquilo que a igreja está vendo individualmente e para que eles consigam olhar a igreja, né, como uma unidade, como uma só pessoa, como um só corpo, que tem harmonia, né? Não um corpo aleijado, mas um corpo perfeito, um corpo harmônico. E ele fala, amados irmãos, a respeito com a igreja de Corinto. Logo lá no início, ele exorta a unidade. Ele fala a respeito da vocação, no capítulo 1, da vocação dos santos, né? Consideremos a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento, né? Pelo contrário, né? Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. E diz o seguinte, olha, a igreja não acontece por intermédio de pessoas. A igreja acontece por intermédio da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus através das pessoas. Só que quando nós olhamos para essa igreja cheia dos dons e vivendo esse problema, nós olhamos também para a nossa história e contemplamos também esses mesmos problemas. Passaram-se 2000 anos, né, que Paulo escreveu e a igreja continua muitas vezes patinando, né? Mas a Bíblia está aqui exatamente para nos ensinar, né? E para que nós sejamos exortados através dela a revermos os nossos conceitos, né? A rever como nós estamos olhando e como nós estamos vivendo como igreja hoje. Sobre esse assunto com os irmãos, rapidamente. Eu estava pastoreando uma igreja pequena lá em Bofete. Fiquei 3 anos no ministério de plantação e revitalização de igreja. 3 anos em Bofete. Estava tudo muito bom, todo muito alegre, todo muito feliz, né? O povo de lá muito alegre e tal. Tínhamos feito os projetos, tudo. O presbitério chegou e disse, pastor Gilmar, nós precisamos do senhor. Porque hoje no presbitério, quem tem a característica que nós identificamos para ir para cuidar de uma igreja é você. Eu falei, mas está tudo bem aqui? Não. A igreja de fartura estava passando por um momento muito difícil, querendo se dividir. Tinha um grupo mais avivado, um grupo mais tradicional, e eles disseram, você que vai para lá. Eu era um menino, iniciando meu ministério. E fui para lá porque a igreja estava querendo se dividir. E eu fui com a missão do seguinte, você vai com a missão de não deixar essa igreja se dissolver. Eu fui conselho dessa igreja, o conselho da igreja, durante 2 anos. Eu, pastor, reunia comigo mesmo, porque o conselho tinha sido destituído, eu reunia pastor comigo mesmo e fazia a reunião do conselho, né, para cuidar da igreja. Aí depois reelegemos os presbíteros. Aí eu estava lá em fartura depois de 9 anos, né? Apareceram uns presbíteros aqui dessa igreja e foram me chamar. Porque essa igreja tinha passado por um problema também, de divisão. E tinha sofrido, estava sofrendo muito a igreja. E vieram 2 pastores aqui e o último pastor também não tinha dado certo. Eu disse, Senhor, se é assim que o Senhor quer, então, nós vamos. E quando nós chegamos aqui, amados irmãos, a Martinha comemorou 20 anos lá em Oswaldo Cruz. Um ministério muito bonito, o ministério da Martinha. E quando eu cheguei aqui, o pessoal
do louvor, tinham todos saído. Todo mundo tinha abandonado a igreja. Tinha ficado só um grupo aqui. E quando eu cheguei aqui, estava cantando aqui na frente a Martinha e a Vanessa. Sem instrumento nenhum. Porque todos haviam abandonado a igreja. Mas quando eu olhei para aquelas duas meninas, cantando sem instrumento aqui na frente, e com aquela vontade de louvar e exaltar o Senhor, e tornar esse ministério um ministério forte, e para adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, aquilo me deu muita força e muito ânimo. Quando eu cheguei, as pessoas perguntaram, mas pastor Gilmar, a igreja presbiteriana independente vai fechar? Eu disse, não, de jeito nenhum, nós viemos aqui exatamente para isso. Ela se dividiu. Ela não resistiu às dificuldades dos relacionamentos entre os irmãos. E se dividiu. Mas nós viemos, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, para que essa igreja possa viver e tornar a viver novamente. E glórias a Deus por aquilo que nós estamos vivendo. Porque Deus foi levantando pessoas, despertando pessoas. Tivemos que contratar em algum tempo o Ministério de Louvor para estar tocando aqui, o Sandro, o Wilton, porque não tínhamos ninguém para tocar. Mas Deus foi conduzindo a igreja. Foi levantando novos presbíteros, novos diáconos, novos líderes. Uma pastora ele levantou aqui no nosso meio. E tudo ele fez para a glória do seu nome. E hoje, amados irmãos, quando nós estamos ouvindo esta palavra do apóstolo Paulo a respeito da unidade da igreja com relação aos dons, nós comentamos com os irmãos também a dificuldade que nós tivemos para trazer um pastor para Macatuba. Conversamos com a Carol. A Carol disse, pastor, eu vou. Por que você está deixando o campo onde você está, Carol? Porque o conselho decidiu que a congregação deveria cuidar do ministério pastoral, investir no ministério pastoral, mas a congregação queria construir uma cozinha. E eles construíram uma cozinha. E o pastor estava saindo daquela congregação e ele disse assim para nós, olha, eu tenho ódio daqueles irmãos. Pode imaginar o sofrimento desse pastor? Cadê a unidade da igreja? Onde é que são os dons que Deus concedeu à igreja para edificá-la? O outro pastor, também machucado, saindo da igreja machucado. Mas não é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Por que tudo isso está acontecendo? Porque nós deixamos de olhar para Cristo. Deixamos de olhar para o ministério que nós temos que realizar e começamos a olhar para aquilo que muitas vezes o inimigo quer que nós estejamos olhando, ou ouvir aquilo que o inimigo quer que nós estejamos ouvindo, e arrebentemos com a igreja. E aí há uma festa lá no inferno. Por quê? Nós estamos conseguindo demolir a igreja. Fazer a igreja viver aquilo que ela já viveu lá no passado. Fazer sofrer como já sofreu lá no passado. Mas Paulo, amados irmãos, nos diz que a unidade da igreja é através dos dons. E Deus tem concedido dons a esses irmãos que aqui estão, a esta igreja que está reunida aqui. O último que eu descobri agora é que ele tem o dom de evangelista, né? Humbertão. Cata a molecada de lá e traz todo para cá. Está todo mundo ali, ó. Nós vamos para o seminário, nós vamos para a chácara, mas nós vamos para a igreja. Na escola dominical e à noite. Parabéns para vocês que estão aqui, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Estão aqui para aprender que a igreja é servir a Cristo Jesus. Que a igreja é entregar-se a Cristo Jesus. E querer viver para o Evangelho de Cristo Jesus.
E às vezes as coisas acontecem, amados irmãos, em lugares diferentes. Permita-me lembrar só de uma pessoa, né, que ele tocou aqui nesse ministério, né, e é um caso assim meio diferente, né? Até ele tocou aqui no nosso querido Zé Eduardo. Na época a Zilda cantou no louvor junto com ele aqui. E hoje o Zé Eduardo, porque desviou dos caminhos do Senhor, foi para o mundo. E eu falei: Zé, na última vez que conversei com ele, eu falei: não faz isso, coisa pode complicar do seu lado. Está preso. Está preso. Tocou aqui no nosso louvor. Está preso. Só que lá na igreja, só que lá na igreja da cadeia, é ele que dirige o louvor. E quem prega o evangelho lá junto com ele é um também detento que se converteu e é pastor lá dentro do presídio da Igreja do Brasil para Cristo. Está lá, servindo ao Senhor. Mas ele começou a caminhada dele aqui. Um dia, quando ele adentrou, conheceu, entregou a vida dele para Jesus, Deus estava preparando para que ele pudesse estar lá, servindo ao Senhor. Deus lhe concedeu não um talento, porque se fosse talento, ele estaria muito irado, muito bravo, e jamais iria tocar num lugar daquele. Porque até mesmo o povo de Israel, um tempo ele disse, né? Senhor, como é que nós vamos adorar? Nós somos oprimidos, estamos oprimidos pelo inimigo. Nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros, não tínhamos prazer de louvar. Mas quando a gente tem um dom, a gente sente o prazer de fazer a obra do Senhor. E ele está fazendo a obra do Senhor lá dentro da cadeia. Amados, no texto em que nós lemos sobre os dons espirituais, é muito importante nós entendermos 3 coisas nesse texto em que nós acabamos de ler. Primeiro, lá no versículo de número 12 e o versículo de número 13. Paulo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. O que Paulo está dizendo é que nós constituímos um só corpo. Hoje eu queria até ter mandado aqui para os meninos, mas não deu tempo, né? Mostrando a formação do corpo, né? Dos ossos, né? Das juntas, das medulas, e vai levando assim, e mostra até o final todo o nosso corpo, todo o esqueleto humano, mas ligado ali, uma perfeição. Eu falei: que bonito que é isso, gente. E aí Paulo vem dizer o seguinte: olha, que nós somos essa perfeição de Cristo Jesus. Você acredita? Amém? A igreja é perfeita, não por minha causa, nem por sua causa, mas por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que foi derramado lá no Calvário, me lavou, me purificou, te lavou, te purificou, para que você seja instrumento de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, todos nós fomos emergidos no mesmo Espírito. Atos 2, 42 e 47, fala a respeito da igreja vivendo em comunhão. Atos capítulo 2, lá no início, fala a respeito da descida do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. Ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E bebemos de um mesmo Espírito. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que você e o seu irmão e os irmãos da igreja são um só corpo. Não porque eu quero, mas porque o Senhor constituiu a sua igreja desta forma. Amém? Em segundo lugar, quem dispõe os membros é o Senhor. Então, em primeiro lugar, nós somos um só corpo por causa do Espírito Santo de Deus. Aquele que não agir dentro do Espírito Santo de Deus está agindo com outro Espírito que não é o do Espírito Santo de Deus. Então, esse não faz parte do corpo.
Porque se nós estamos agindo segundo o Espírito Santo de Deus, nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Em segundo lugar, quem dispõe os membros é o Senhor. Lá no verso de número 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Observe bem, foi Deus que colocou cada um dos membros onde Ele quis. Foi Ele que quis colocar você onde você está. Então, se Deus me colocou aqui onde eu estou, eu não posso querer o lugar do outro. Ah não, eu vou querer ser agora o pastor lá da igreja de Bauru, porque eu quero ser o pastor lá. Não, Deus não me colocou lá. Deus me colocou aqui. Deus te colocou no ministério onde você está. Então, nós vamos entender isto, amados irmãos, que é o Senhor, nosso Deus, que dispõe os membros, cada um no seu lugar, mas não no lugar onde você quer estar, mas no lugar onde o Senhor decidiu. Olha só, ora vocês são o corpo de Cristo, individualmente os membros desse corpo, né? E é o Senhor que colocou você, desculpa, é no verso 18, vamos lá, 18 novamente. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Então, você está onde Deus quer que você esteja. Por que muitas vezes fica relutando? Por que muitas vezes nós ficamos degladiando? Por que muitas vezes nós queremos fazer as coisas diferentes só porque nós queremos? Deus nos colocou, Ele nos dispôs ali, e porque é a vontade dEle. O que é que Paulo escreve à igreja? Ele diz, né? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não é de homem, não é da minha vontade. Pela minha vontade, eu teria perseguido a igreja até o último cristão. Pela minha vontade, eu teria matado todos. Mas pela vontade de Deus, ele se tornou apóstolo de Jesus Cristo. Pela vontade de Deus, ele se tornou apóstolo de Jesus Cristo. E ele entende isto, amados irmãos. E nós precisamos também entender que foi Deus que nos constituiu servos dele. Ele que nos chamou, nos resgatou da morte e do inferno. E ele diz no verso 19, verso 20: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ele nos constituiu, ele nos colocou, e tem muitos membros, mas é um só corpo, fazemos parte de um mesmo corpo. Então, em primeiro lugar, somos um só corpo porque Deus nos constituiu o corpo. Em segundo lugar, estamos onde estamos porque o Senhor nos colocou para trabalhar na sua obra, no seu reino. Então, valorize o dom que Deus te deu. Não queira transformar o seu dom em talento para você usar para você mesmo, para você aparecer. Use como dom para a edificação da igreja. O talento edifica a pessoa. O talento leva a pessoa a aparecer. O dom leva o Espírito Santo de Deus a aparecer. O talento, os dons levam a edificação da igreja e não da pessoa. Por isso que quando nós falamos a respeito do dom de línguas, e fala assim, mas a igreja, você não é batizado em línguas, né? Lá na igreja presbiteriana independente fala em línguas. Pode falar sim, né? Só que nós temos o seguinte entendimento sobre o dom de línguas, que é a orientação bíblica. Se não tiver intérprete, então, que não fale, porque não vai servir para nada. De que adianta, né? Os irmãos ficarem falando em línguas aí, ninguém entende nada. Então é melhor que você vá lá no seu quarto, né? E lá você glorifique, você exalta o nome do Senhor nosso Deus, você solta, né, a sua voz lá e edifica a si mesmo. Porque o dom de língua sem intérprete é para a edificação a si mesmo. Por isso que os dons são concedidos para ser usados para a edificação da igreja, para abençoar a sua vida,
O dom, se é dom, abençoa a sua vida, exalta Cristo na sua vida e edifica a igreja. Se é talento, exalta o homem. Eu sei fazer melhor do que o Andrews. Eu toco bateria melhor do que o Andrews, sim. A Aninha com aquele violãozinho dela ali, mas ninguém chega perto de mim. Eu tenho dom. Mas se a pessoa tem um talento, ele faz o melhor. Todos olham para ele e enxergam, mas não o melhor do homem, mas enxergam a glória de Deus. Enxergam e sentem a presença de Deus. Exala Jesus Cristo através dele. E por último, amados irmãos, ele concedeu dons para a sua igreja. Mas tem uma coisa que Paulo relata aqui que é importante para nós. Ele concedeu o dom, mas nós devemos procurar os melhores dons. Procure o melhor dom. Ele concedeu o dom, mas procure com zelo, com cuidado, os melhores dons. Mas tem que procurar, Deus deu, tem que procurar. Exatamente. Sabe por quê? Porque você vai chegar na igreja. Você vai chegar na igreja hoje. Vamos dizer que estamos todos aqui, cada um tem o seu ministério, cada um tem, Deus já concedeu os dons, tá? E chegou uma pessoa aí na igreja agora. Chega, olha, ora, onde é que está o melhor dom que Paulo está falando aqui e que você deve procurar com zelo, né? Onde estão precisando de gente? Senhor, eu sou teu servo. Estou para o teu serviço. Se o Senhor precisar, Senhor, me usa. Nossa igreja não. Nós temos, aliás, fez cirurgia, está aqui, né, Silvana? Ela faz a limpeza aqui da igreja, mas agora tem outra pessoa fazendo, porque ela fez cirurgia. Mas tem uma igreja muito grande, onde os membros que são escalados para fazer a limpeza da igreja. Os membros são escalados, e eles vão lá, e eles fazem a faxina lá na igreja. Nós precisamos aprender esse caminho, o caminho do serviço. Senhor, onde eu tenho que servir? Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso servir, Senhor. E eu quero, Senhor, o melhor dom é aquele que o Senhor abre as portas para mim, e não aquele que eu almejo ser. Não aquilo que eu quero ser, mas aquilo que o Senhor vai despertando, vai alimentando e vai tratando no meu coração e vai me colocando naquele lugar para o louvor da sua glória, para a glória do seu nome, nunca para a minha glória, nunca para o meu querer, porque eu não estou para servir ao homem, nem fazer a vontade do homem, nem a minha vontade, mas a vontade de Deus. E quando nós lemos, amados irmãos, o capítulo de número 13 e os primeiros versículos, foi exatamente para nós entendermos que nós temos que buscar os melhores dons com uma excelência muito grande, com a excelência do amor. Porque não adianta, se eu tiver o dom, mas não amar. Se eu tiver o dom, mas esses meninos não couberem no meu coração. Se eu tiver o dom, mas as pessoas estão ali na rua perdidas. Se eu tiver o dom, mas quando eu passo por perto de um drogado, eu disse, escolheu esse caminho, agora que morra desse jeito. Se eu passo por alguém que está passando por dificuldade, por necessidade, aí está aí o vagabundo. Mais um vagabundo na vida. Não adianta. Isso nós aprendemos com Jesus, quando ele conta a respeito da parábola do samaritano. Que foi exatamente aquele que não tinha nada de cristão, que não tinha nada de fé, que não tinha nada de Deus, segundo o conceito dos religiosos, que fez a obra do Senhor
um samaritano. Porque o samaritano amou. O samaritano amou. Pagou. Botou a mão no bolso, né? Tirou o dinheiro do bolso dele e pagou a hospedagem daquele homem que estava lá, que ele nem sabia quem era. Amados, isso é amor. O maior amor se manifesta quando o Senhor move o nosso coração para nós botarmos nossa mão no bolso, para compartilharmos com aquele que está necessitado. Quando nós damos aquilo que nós temos, não aquilo que está sobrando, mas aquilo que nós temos, nós podemos compartilhar e dar. É por isso que ele fala a respeito de procurar, né, o melhor dom, e procurar com excelência, e procurar com amor. Dizer: Senhor, eu estou aqui para servir, Pai. Eu só quero estar na igreja. Se for para fazer faxina, eu faço faxina. Se for para cuidar das crianças, eu vou cuidar das crianças, né? Se for para cuidar dos jovens, eu vou cuidar dos jovens. Se for para fazer assistência social, eu vou fazer assistência social. Se for para cuidar de distribuir marmitas num domingo, num dia à noite, lá na praça, eu vou. Se tiver que sair e sentar com aquelas pessoas que estão completamente perdidas e que estão lá em cima na boca, eu vou sentar lá na boca, junto com eles. E lá na boca, eu vou ser a boca de Deus para falar de Jesus para eles. Isso é um amor. Isso é a igreja que vive, amados irmãos. E os dons que estão presentes na vida da igreja para a edificação da igreja. Esse dom não é seu. O Espírito Santo de Deus que te deu. Para ser usado para a glória do nome do Senhor nosso Deus. O dia que você tentar usar para você, você tropeça e cai e pergunta: mas por que eu estou caindo? Por que eu caí? Porque você deixou de usar os dons. O dom que Deus te deu para a glória dele. E foi tentar usar para você mesmo. E eu concluo, amados irmãos. Somos a igreja de Cristo. Somos um só corpo. Glórias a Deus pela sua vida, pela minha vida. Glórias a Deus porque foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu, né? Eu estava longe, Deus me trouxe para cá, né? Muitos estavam em muitos outros lugares, né? E vieram parar aqui. E hoje você faz parte dessa comunidade, o corpo de Cristo aqui. Quem dispõe cada um no seu respectivo lugar não sou eu. Deus. Glorifica a Deus pelo ministério que Ele te deu, pelo lugar que você está. Porque Ele está tratando com você, Ele está conversando com você, Ele é o seu Deus. Você trabalha para Ele, você não trabalha para ninguém mais. Em terceiro lugar, amados irmãos, Ele concedeu dons, mas você deve procurar o melhor dom com muito amor. Dizendo: Senhor, eu estou aqui, me usa. Procure com zelo os melhores dons. Talvez Deus esteja te concedendo um dom diferente, completamente diferente daquilo que você está imaginando. Mas você está olhando pelos seus olhos, está querendo ver aquilo que você quer ver. Olhe com amor e deixa Deus dirigir o seu coração e a sua vida. Amém? Somos a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo é a igreja que Ele edificou. E Ele disse o seguinte: olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Eu digo isso como igreja de Cristo Jesus, igreja presbiteriana independente, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E digo também a você como igreja de Cristo, membro, creia. Se você estiver no centro da vontade de Deus, a mensagem que o Senhor disse para Josué, Ele disse para você, porque Ele disse para os discípulos: eis que estão convosco todos os dias. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? Onde você estiver, você será bênção. Para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Onde você estiver, você vai ser luz. Onde você estiver, você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Onde você estiver, as pessoas vão querer estar perto. Porque sabe que você tem a palavra da vida eterna. Aquela palavra que edifica, aquela palavra que salva, aquela palavra que cura. Essa semana eu mandei uma mensagem, e numa das mensagens era exatamente sobre esse assunto.
Uma pessoa falou assim: pastor, eu mandei para todo mundo que eu pude mandar. Porque essa palavra de ter Deus na vida é algo muito maravilhoso e que todo mundo precisava ouvir, e precisava saber, e precisava viver debaixo dos cuidados de Deus. Você está debaixo dos cuidados de Deus. Ninguém vai poder te resistir. Você pode estar passando por uma situação muito difícil hoje. Pode estar passando por uma luta muito grande hoje. Mas eu quero dizer para você que isso não vai perdurar. Porque o Senhor está com você. Porque o Senhor cuida de você. Porque você faz parte da igreja de Cristo. Porque você faz parte daqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. E a luta vai passar. E a vitória está chegando. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero convidar os presbíteros